Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Falsas alegações. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas, capítulo 8, versículo 28. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com curiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos últimos desvarios, muito já padecia por si mesma. A vizinhança do Mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alegam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-se-nos, em maior ou menor escala. São companheiros do irmão infeliz, que acusa Jesus por ministro de tormentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessar a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
Solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. Então, nós temos visto no estudo dessa influência sutil todo o processo fisiopatológico que ocorre, desde a percepção do pensamento, a assimilação, feito o intercâmbio mental, a troca de fluidos com a interferência desse irmão, os sintomas que surgem, a absorção de fluidos, o destrambelhamento que acontece nas sinapses do sistema nervoso e a instalação dos quadros de neurose. A gente viu em cada etapa que a gente estava passando como a pessoa poderia fazer para se libertar desse processo. E chegamos a um estágio final em que ele coloca que quando está estabelecido o quadro neurótico, seja depressão, transtorno do estresse ou ansiedade, a terapêutica espírita pode interferir e com um sucesso muito bom no quadro. E a gente analisou a semana passada, nesse último mês mais ou menos, o que é que a terapeuta espírita tem para nos oferecer. E a semana passada eu fiz uma avaliação sobre o que é adesão ao tratamento. E que vocês viram que se a adesão ao tratamento do ponto de vista médico humano é extremamente baixa, calcula do ponto de vista espiritual, onde existe uma liberdade intensa da pessoa, em que a vontade dela vai ser preponderante em ela querer vir, se tratar e se tratar da maneira correta. E eu posso dizer a vocês, que são raros os casos das pessoas que procuram a casa espírita e que faz o tratamento integral. Sempre tem falhas, sempre tem dificuldades. E é por isso que eu trouxe no final uma avaliação do espírito Alexandre no livro Missionários da Luz, em que ele fala justamente isso. A pouca adesão ao tratamento e os desleixos que as pessoas têm com aquilo que a espiritualidade superior trabalha em benefício delas e elas não seguem da maneira como deveriam. O exemplo dele era um trabalho já de 9 anos, que ele estava só naquele agrupamento, e que aquele agrupamento vai ser analisado depois, entende? Durante alguns 6 primeiros capítulos, entende? Da situação física, emocional e espiritual das pessoas que participavam. E olha que ele está falando de trabalhadores espíritas, ele não está falando de frequentadores. Ele não está falando de pessoas que vêm para fazer um tratamento dentro da casa espírita. Ele está falando de trabalhadores da casa espírita, porque nós, sendo trabalhadores, nós temos as nossas doenças, entende? Nós temos as nossas influências, nós temos as nossas perturbações e nós temos um conhecimento extremamente amplo da doutrina. E nós que temos esse conhecimento, falhamos, entende? E ele dá exemplo no livro dele, entende? Em 3 assuntos que é extremamente comum você ver, entende? São a prática da irregularidade da sexualidade, o uso de bebidas alcoólicas e o uso exagerado de comida, entende? Então, são 3 exemplos que tocam muito próximo em trabalhadores da casa espírita, sabe? Então, agora, se aproximando do final do estudo que a gente está fazendo nesse livro, que é Loucura e Obsessão,
Entende? O nome grande de loucura é obsessão, né? Por isso que ele já vai falando até que ponto chega as pessoas. Né? Começa numa influência sutil e chega até um tipo de loucura, uma obsessão. Então ele vai fazer uma simples frase, entende? O que seria ideal da criatura humana fazer para evitar todo esse processo. Então isso tudo que a gente estudou aqui até agora, entende? Que foi só influência sutil. Porque no livro ele continua, né? A partir de agora, da influência sutil, você vai caminhar ou para uma subjugação ou para uma fascinação. Ele continua o estudo. Mas a gente vai parar por aqui, porque o objetivo nosso é a influência sutil, que é onde começa tudo. E a gente vai ver, entendeu? As instruções que a gente ainda vai ter em outros livros sobre a influência sutil. E você vai ver que todos eles remontam a isso tudo que a gente estudou, apresentando algumas faces complementares disso tudo que foi visto até agora. Então, entenda que o objetivo maior nosso, que resume tudo isso que a gente fez, poderia ser evitado com essa frase que a gente vai estudar hoje. Uma simples frase de 2 linhas. Sabe o que é 2 linhas? Então ele diz: o ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida, que funciona como psicoterapia preventiva e que constitui a dieta para o otimismo e a paz. Só essa frase. Só, se você entender e fizer o que está nessa frase, você não vai ter influência negativa nenhuma na sua vida. Nenhuma. Você sabe o que é nenhuma? Você vai estar fazendo o que ele chama aqui de psicoterapia preventiva. Então, eu escolhi, entende, fazer uma análise dessa frase, entende, baseada nessas 3 coisas, sabe? Primeiro que ele fala aqui, atitude nobre, depois a gente vai estudar psicoterapia preventiva e depois uma dieta para o otimismo e a paz. Porque é aqui que está, o feeling, a essência da coisa está aqui. Entende? É a gente em busca desse ideal. Tá? E está ao alcance de todos nós, sabe? Então, compreenda, se você entender isso, e se você começar a praticar, você vai estar se libertando das influências negativas, seja lá qual for que chegar até você. Entendeu? Podem tentar te influenciar, mas se você mantiver isso aí, você vai estar bem na fita, sabe? Então, vamos em busca de entender o que é esse ideal. O ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida. É essa palavra que está em jogo. Atitude nobre diante da vida. O que é que significa a nobreza diante da vida? O que é que significa essa palavra nobre, sabe? Nobre. Então, eu trouxe primeiro a definição dela. Nobre, que revela elevação de caráter e superioridade moral. Então, só dessa palavra, ela se desdobra em 2 outras palavras que diz muito na vida da gente. Elevação de caráter, superioridade moral. Essa palavra caráter, a gente precisa compreender ela, não do ponto de vista de conceito pessoal que você tem, é do ponto de vista científico, sabe? Do ponto de vista psicológico, o que é que significa essa palavra caráter? Porque se você não faz um entendimento bom dessa palavra, você não vai saber que tipo de elevação você vai estar tendo. As pessoas usam essa palavra e às vezes usa com várias outras conotações. Mas a gente precisa entender na essência o que é ela. Porque vai ser entendendo ela na essência que eu vou compreender o que é essa elevação moral. E até que ponto eu posso trabalhar essa palavra caráter.
Então, essa palavra caráter, ela faz parte da definição do que é personalidade. A gente muitas vezes fala personalidade, as pessoas falam, e as pessoas ficam imaginando, será que ela está entendendo o que é personalidade? Será que entende mesmo o que é caráter? Porque, olha, a personalidade ela é definida como uma organização de emoções, cognições e condutas que determinam os padrões comportamentais de uma pessoa. Na formação da personalidade estão envolvidas a base biológica, que é o temperamento, e a influência ambiental, que é o caráter. Então, no meu temperamento e no meu caráter, eu tenho condutas, emoções, cognições, que vai gerar a origem do meu comportamento. Então, o meu comportamento, ela tem uma parte que é instintiva, que eu trago de vidas passadas, e tem uma parte que eu estou adquirindo agora, com a vida que eu estou tendo hoje. A parte instintiva diz respeito ao outro. A parte que eu estou vivendo agora diz respeito ao meu caráter. Um é temperamento, outro é caráter. Então, você começa a entender aí algumas coisas. Porque do ponto de vista médico, como a gente já estudou aqui o temperamento algumas reuniões atrás, do ponto de vista médico, a gente diz que é uma parte que é herdada, é genética, que a gente não sabe de onde é que vem, então a gente diz que está no gene da pessoa. Mas para a gente que é espírita, a gente sabe que esse temperamento diz respeito a toda a aprendizagem que eu tive das encarnações anteriores e que vem na forma instintiva na vida de hoje. Então, eu trago das encarnações anteriores condutas, emoções e cognições que geram um comportamento que diz respeito à maneira que eu vivi no ontem. O meu temperamento foi tudo que eu fiz, que eu aprendi em todas as encarnações anteriores, até hoje, que surge como pensamento intuitivo, em que eu não gasto energia nenhuma, simplesmente ele brota de dentro de mim. O meu caráter, que diz respeito ao que eu estou aprendendo na vida, e eu começo a aprender desde que mergulho dentro do seio materno. Entenda, a primeira coisa que acontece antes da fecundação, é que aquela alma que vai reencarnar, ela se integra com o perispírito da mãe. A gente vê isso também no livro Missionário da Luz, na encarnação de Segismundo, que é uma encarnação programada. Então, Segismundo, ele regride o seu perispírito até a forma minúscula e vai se integrando no perispírito da mãe, para a partir de então começar a se ligar na fecundação que vai acontecer entre o espermatozoide e o óvulo, e ele começar a desenvolver aquele ovo até gerar uma criança, sabe? Então, entenda que desde que eu estou mergulhando no perispírito da mãe, eu já recebo as influências daquela mãe, como ela vive, como ela se comporta, com a personalidade dela, e eu começo a receber também todas essas influências, desde as benéficas quanto as maléficas. E eu digo assim porque muitas vezes as pessoas engravidam sem querer. Muitas vezes elas já ficam rejeitando o feto, ela rejeita aquela encarnação. Entende? E a criança, aquela ser que está sendo gerada, ela sente essas coisas. Isso vai fazer parte da aprendizagem do caráter que ela vai ter. Entende? Para você ter uma noção da gravidade que tem a geração de uma criança no seio materno, uma das origens da homossexualidade surge aí. A Joana de Ângeles tem uma mensagem, eu já trouxe isso aqui para vocês, sabe? Que é muito bonita. Ela falando que o desejo do casal, nem só da mãe, do casal,
de ter um filho com determinado sexo e ele vir com um sexo diferente, se ele não for uma alma muito bem estruturada na encarnação que ele programou para essa vida, e ele vacilar, o pensamento do pai e da mãe pode interferir e ele nascer com dubialidade do ponto de vista da sexualidade dele. Eu falo isso para que vocês entendam o tanto que interfere um pensamento, uma ideia cristalizada numa alma que está reencarnando para cumprir, sabe Deus o quê? Porque eu não sei o que é que meu filho vai ser. Ninguém sabe o que ele vai ser. Então que a gente deve respeitar aquela criatura que está sendo gerada, sabe? Porque isso vai fazer parte do caráter dele. Então, uma pessoa que fica idealizando só aquele sexo e ela tem um sexo oposto, aquele caráter, aquelas condutas, as emoções e as cognições dele que está sendo aprendizado nessa vida, já começa a interferir em tudo aquilo que foi programado no plano existencial dele. É isso que eu quero que vocês entendam, da importância disso, de você saber o que é um temperamento, o que é um caráter, que você sempre pode agregar coisas boas no seu caráter. Então, a personalidade é isso, e o que vai interferir na formação da personalidade é essa parte instintiva e essa parte de aprendizagem que a gente vai ter. Para você ter uma noção da importância disso, hoje em dia existe uma especialidade médica, entende, que ela cresce muito, entende, chamada de epigenética. A epigenética, ela trabalha mudanças pessoais, familiares e ambientais na repercussão genética das doenças que eu tenho predisposição a ter ou que eu já tive para que eu possa melhorar. Ela não vai interferir na modelação do meu código genético, mas ela vai interferir como eu posso dizer, na maneira que vai se expressar o gene na minha vida. Tem genes que eu tenho que estão, como podemos dizer assim na linguagem criativa, dormindo, e outros que estão bem acordados, ativos, entende? Então eu posso, pela maneira ambiental que eu estou vivendo, que eu estou interagindo na vida, comigo e com a família, fazer com determinados genes que possam estar desencadeando doença, ele diminua a sua intensidade, e outros que são protetores, eles acordem para vir me proteger. Então, isso tudo diz respeito, entende? Ao manuseio que eu estou tendo do caráter e da maneira que eu estou vivendo, sabe? Então, quando ele fala isso aqui, a atitude nobre diante da vida, e que a gente sabe que a nobreza é a elevação de caráter, quanto mais eu trabalhar coisas positivas na minha vida, mais eu vou estar tendo benefício do ponto de vista físico, mental e espiritual para mim. Entende? Então, essa nobreza de caráter diz respeito a como eu vou estar trabalhando a minha personalidade. Coisa que todo mundo pode fazer. Quando a gente chega para vocês e fala sobre a inteligência emocional, em que é um dado universal, que qualquer pessoa, dentro da normalidade, quer dizer que não tenha retardo, nem comprometimento mental, pode trabalhar sua inteligência emocional e sempre desenvolver bons sentimentos. Isso é um dado, isso é universal, gente, é universal. E quando você vê que personalidade, entende, são condutas, emoções e cognições que vão gerar um padrão comportamental, quer dizer que eu posso analisar minha conduta. Minha conduta são os padrões e valores como eu vivo, gente. Quando eu faço um autoconhecimento de mim, eu estou analisando minha conduta. Como é que eu me comportei naquele dia. Quando eu faço, começo a trabalhar a inteligência emocional, que nasce desse autoconhecimento, dessa conduta, e quando eu trabalho conhecimentos novos para mim, eu estou modificando a minha personalidade. Entendeu? Eu estou me tornando uma persona melhor na vida.
Então, todo mundo pode fazer isso. Está ao alcance de qualquer pessoa. O que a gente precisa entender é que a gente tem necessidade para trabalhar isso de uma maneira correta e com vontade. E entendemos por vontade é aquela definição que eu sempre falo para vocês. É a capacidade de querer e de escolher, fazer ou deixar de fazer qualquer coisa objetiva ou subjetiva, entende? Você, quando tem vontade e vai em busca de fazer isso, olhar a sua conduta, analisar as suas emoções, entende? Pesar os sentimentos que você vai estar trabalhando, entende? Quando você usa isso com um desejo mesmo de progredir e ser uma pessoa melhor, você vai se desvinculando de tudo que é energia negativa, porque é aqui que está o que eles chamam de atitude nobre diante da vida. O que é que eu estou fazendo diante da vida? Eu estou indo atrás de condutas melhores, eu estou indo atrás de emoções melhores, eu estou indo atrás de combinações melhores na minha vida, porque se você não estiver fazendo isso, paciência, o seu caráter vai ficar estacionário naquilo que você está vivendo até hoje. Entende? E toda vez que eu estou estacionário em alguma coisa, eu estou indo contra a lei do progresso. E quem está indo contra a lei do progresso, não está do lado nem do caminho que leva até Deus. Então, eu preciso ter consciência disso, para que eu possa trabalhar essa nobreza na minha vida. Tá? É aí que está a beleza da coisa, sabe? Saber que esse caráter é uma coisa que eu posso tornar ele melhor ou não. A escolha é de cada um. Então, quando Deus permite, entende, que alguma coisa negativa chegue até nós, a gente precisa compreender que Deus está permitindo que isso aconteça para que eu acorde, para que eu veja que tem outras coisas que eu posso fazer diante daquilo que está me perturbando. Entende? Porque se eu não fosse ter certas perturbações em minha vida, eu continuaria estacionário do jeito que eu gostaria de ficar. Então, diante da minha apatia, minha preguiça, minha indolência, Deus permite que venham algumas perturbações para que, como se fossem os aguilhões, me catucando para dizer, acorda, tem coisa para você fazer, isso aqui você vai aprender com isso alguma coisa, entende? Você vai melhorar seu caráter. Entende? É nesse sentido que Deus deixa. Então, toda dor que te chega é uma oportunidade de aprendizado para o teu caráter. É isso que a gente tem que ter em mente. Às vezes a gente sente a dor, entende? E a gente quer que os outros resolvam a nossa dor, que a gente quer se libertar da dor. Não, ninguém tem que pensar desse jeito. A gente tem que pensar o que é que eu posso aprender com essa dor. O que é que esse sofrimento está pedindo que eu faça comigo mesmo para que eu me torne um espírito melhor. É isso que o espírito tem que ter na mente dele. Entende? Que tudo que chega até ele é para ele se tornar uma pessoa melhor. Então, se você já vive trabalhando esse caráter, entende? Indo atrás de analisar suas condutas, porque a minha conduta, a maioria das coisas que eu faço, são condutas instintivas. São condutas que vêm sem nem eu perceber, é automático de mim. Aquilo ali vem e eu não gasto energia pensando no que eu vou fazer, eu já estou fazendo. Já estou falando, estou respondendo, estou agindo com comportamento X, Y, assim vou fazendo, sabe? Então, quando eu estou analisando a minha conduta, eu estou vendo grande parte do meu temperamento, que é aquilo que eu trago de vidas passadas. E quando eu analiso aquilo e vejo que eu preciso mudar, eu vou estar trabalhando meu caráter. Para que esse caráter que está sendo trabalhado nessa vida, vai influenciando esse temperamento, e eu me torno uma pessoa melhor. É para isso que as coisas acontecem. Então, na próxima encarnação, a carga instintiva que eu tiver nesse temperamento, vai ser o temperamento que eu tinha nessa, mais o caráter que eu trabalhei nessa, que vai ser refletido amanhã. Entende como uma coisa é sempre um progresso que eu vou estar trabalhando, gente? Então eu posso ter um temperamento melhorado
É isso que Kardec fala que a gente vai ver agora. Ele chama de... Você citou uma vez um estudo de higiene, não é? É justamente isso que a gente vai ver agora. Eu trouxe a mesma frase de Kardec aqui. Entende? Para que vocês entendam a beleza que tem, esse conhecimento que a gente pode fazer, entende? Do que é uma personalidade, do que é um temperamento, do que é um caráter, e como eu vou aplicar isso com a doutrina espírita em mim. Se eu vivo trabalhando isso o tempo todo, se eu faço autoconhecimento, analisando conduta, se eu trabalho emoções, modificando minha conduta, me tornando uma pessoa melhor, entende? Se eu for atrás de cognição, quer dizer, de conhecimentos novos, para que esse caráter esteja fundamentado em algo que a minha razão entenda o motivo de por que está acontecendo aquilo, entende? Eu vou estar sempre me melhorando. Entende? É por isso que ele fala que o ideal seria isso, a atitude nobre diante da vida. Entende? Eu estar trabalhando minha personalidade com o que a vida vai estar me oferecendo. Porque a vida que a gente tem, entende? As dores que nos surgem, as coisas boas como as coisas negativas, entende? Elas estão nessa encarnação para nós, uma programação do mundo espiritual que foi feita e muito bem elaborada. Porque você compreenda que a programação espiritual nossa não tem falha. Eu já citei para vocês aqui, por exemplo, o exemplo está no livro Memórias do Suicida, em que, imagina, é aquele lá, Esperança, que trabalhou com aquelas entidades, entende? E uma delas programou toda a encarnação, tudo direitinho, bonitinho, ele estava na fila para entrar já na câmara de preparo para se reencarnar, quando veio uma ordem de Maria, lá de cima, dizendo, não vai ser desse jeito, porque do jeito que está programado aí, ele não vai dar conta. Então, Maria interferiu diretamente. Entendam o que é isso, gente. E veio reformular toda a reencarnação daquela criatura. Então, entenda, o que você está passando aqui foi muito bem elaborado no mundo espiritual, não tem falhas. É tudo o que você precisa para que você se torne um espírito melhor. Entende? Não adianta, tudo que você reclama é bobagem que você está fazendo. Em vez de reclamar, pergunte para você, o que é que meu espírito precisa aprender com isso que a vida está me dando? Quando você fizer essa pergunta, de analisar, aí você vai ver qual é a conduta nobre que você vai ter em cima disso aqui, porque é seu espírito que vai estar aprendendo, sabe? É assim que a gente tem que estar entendendo. Todas as dores, tudo que me acontece, foi Deus que permitiu em sua sabedoria. Entende? Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ali está a expressão de Deus. De todos os trabalhadores que são responsáveis diante de Deus e para cada um de nós. Então, se você começar a entender isso, entende? Você começa a sair do ego para entender o seu espírito como que ele é. E você começa a compreender que o ego vai sempre reclamar. Porque o ego é onde está a tua imperfeição e a tua ignorância. Ele sempre reclama, ele sempre se queixa. Porque ele não quer saber disso, de dor que está passando. Entende? Toda vez que você está reclamando, é seu ego que está falando. Toda vez que você está aprendendo diante da dor, é o seu espírito que vai estar trabalhando. Entende como que é? Então, a atitude nobre diante da vida é você aceitar a vida como uma dádiva de Deus e saber que você é responsável diante daquela experiência, porque você, como espírito, estudou, aprendeu, teve um propósito, se capacitou no mundo espiritual. As entidades sublimes, vendo a tua necessidade, vendo a tua capacidade, vendo o teu propósito, montou toda uma estrutura de vida aqui na Terra,
um pai e mãe que você merecia, com irmãos que você merecia, com o corpo que você merecia, na cidade que você merecia, no estado que você merecia, no país que você merecia, com aquela população que você... Tudo programado. Por isso que chama de programa existencial. Tudo. Se você é o espírito lúcido da sua encarnação, você vai entender isso. E você vai estar sempre perguntando o que é que eu posso aprender diante disso que a vida vai estar me oferecendo. E você querendo aprender, você vai em busca de tudo aquilo que vai trazer cognições novas para que você saiba agir. Compreendendo a conduta que você gostaria de ter, mas que você precisa fazer o que é certo. Sabendo que suas emoções, como espírita que é, vai dar origem a seus sentimentos, você vai procurar trabalhar emoções de valência positiva e educar as de valência negativa. É nisso que você tem que se concentrar, sabe? Que você precisa melhorar a conduta, emoções e cognição diante de tudo aquilo que a vida te oferece. Se for coisas boas, para que você se torne melhor. Se for coisas negativas, para que você torne aquilo positivo. Então a sua personalidade tem que estar sempre sendo trabalhada em seu caráter, para que você eduque este temperamento que diz respeito à maneira instintiva que você traz das vidas passadas, com erros e acertos. E aí que está a coisa, entende? O ego que está ocupando a carne novamente, ele vai querer repetir aquelas coisas que ele fez nas encarnações anteriores. Mas você, sendo um espírito imortal, sabendo disso, você vai atrás de trabalhar esse espírito para que esse espírito convide o seu ego a fazer diferente. E fazer isso com conhecimento de causa e efeito. Fazendo isso com consciência do que você está realizando. Porque se não for desse jeito, você também não vai estar aprendendo. É aí que a gente fala sempre daquelas 4 fases da aprendizagem, entende? O conhecimento informativo, o conhecimento reflexivo, entende? A concordância desse conhecimento para que você atue com consciência e sua vontade realize aquilo que é correto. Se você vive focando isso em aprender, você não vai ter influência negativa, porque você quer ser sempre uma pessoa melhor. Vão vir ideias negativas? Vão, porque é aí que está o arguilhão para que você acorde. Mas que essas ideias negativas sejam um convite para que o seu espírito entenda isso e que faça a maneira correta. Entende? Então, toda dor, todo sofrimento é uma oportunidade de aprendizagem. E a coisa só vem através de dor e sofrimento, porque em encarnações anteriores eu não pratiquei esse ideal com nobreza diante da vida. Porque se eu tivesse praticado, eu não estaria passando por dor e sofrimento nenhum. Eu não estaria nem passando por um planeta de provas e expiações. Eu estaria já num planeta de situação de regeneração. Porque eu só estava querendo fazer o bem. É isso que a gente tem que entender. Se a gente está no planeta de provas e expiações, é porque a gente escolheu fazer muita coisa errada. E a gente está aqui para refazer o nosso erro. E olha que está numa fase final da vida da gente aqui na Terra. Então, que a gente compreenda isso, sabe? A aprendizagem, o dever consciencial e reconhecer a vida como uma dádiva de Deus é o pilar da saúde espiritual. Pergunte para você, o que é que eu posso aprender? Pergunta. São coisas que só você sabe. O que é que minha consciência diz que eu devo realmente fazer nisso que eu preciso aprender? Porque eu estou vendo que a vida é uma dádiva de Deus para o crescer do meu espírito. Está dando para compreender até aí, gente? O que é personalidade, o que é um caráter, o que é um temperamento?
Então tá bom. Agora vê o que é que Kardec fala a respeito disso. Está no Livro dos Espíritos, resumo teórico do móvel das ações humanas. Eu acho que o nome aqui já diz tudo, né? Eu acho que a pessoa quando lê isso aqui, não sei se ela sabe o peso dessa parte que Kardec escreveu, não sabe? Porque é o móvel das ações, é o móvel das nossas ações. Eu trouxe só uma pequena frase, entende? Que diz respeito à importância do temperamento aí na vida da gente, sabe? Mas se você for ler o capítulo inteiro, é de uma riqueza e de uma beleza imensa, entende? A respeito de tudo isso que eu falei aqui até agora. Entende? De reconhecer a vida como uma... Tudo que eu falei até aqui agora está embutido naquilo ali que Kardec falou. Mas eu trouxe a seguinte referência. Cabe à educação combater as más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem esta natureza moral, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Tudo tem solução. Então, cabe à educação combater as más tendências. A más tendência não é meu temperamento que eu trago? Com os lados positivos e negativos, esse temperamento tem lado positivo e negativo. O negativo são as más tendências. Cabe o que é a educação combater. O que é educação? Desenvolvimento das capacidades física, moral e intelectual do homem. Então, se você... A base é você trabalhar esse desenvolvimento físico do seu corpo, moral de relação com os outros e intelectual da tua inteligência. É aí que está a coisa, entende? Eu preciso desenvolver bem o que o meu corpo tem. E se não tem coisas boas, eu preciso trabalhar para que ele tenha. Isso é educação. Eu preciso entender os estímulos que o meu corpo desencadeia no meu espírito e que muitas vezes eu pratico excessos sem necessidade. Então, são esses detalhes que a gente tem que ter. E isso faz parte da educação, sabe? Eu ir atrás de desenvolvimento intelectual, que é conhecimento. Intelectual não é conhecimento. Conhecimento não são cognições. Não é isso que a gente vê aqui, cognições. Toda vez que eu estou indo atrás de cognições, eu estou indo atrás de educação. Então, que eu vá atrás de me educar diante de tudo que a vida me oferece. E Kardec ele dá uma definição interessante de educação, em que ele fala que educar é você desenvolver hábitos novos. Todo hábito novo que eu estou educando, que eu estou trabalhando, será o instinto de amanhã. Entenda isso. Porque é assim que nosso espírito vai passando de encarnação para encarnação. Se você tem temperamento que precisa ser trabalhado, e todos nós temos, porque quando eu pratico o autoconhecimento, eu estou analisando mais meu temperamento, vai ser aqui, me educando, que eu vou conseguir isso aí. E ele fala utilmente, quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Moral. Parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo, para com o próximo. Vamos de novo. Parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Lá vem conduta. Conduta, como foi que a gente viu aqui, ó. Conduta. Organização de emoções, cognições e condutas. Está aqui na personalidade. Então, como eu me comporto em relação aos outros, diz minhas qualidades morais. Quando eu pratico o autoconhecimento, eu vou ver o que é que eu fiz naquele dia, de como eu vivi, dos relacionamentos que eu tive com as outras pessoas. Eu vou estar analisando as condutas que eu estou tendo.
Se eu estou analisando a conduta que eu estou tendo, eu estou vendo que tipo de qualidade moral que eu estou trabalhando, como é que eu estou vivendo. Quando eu analiso isso e eu sei que eu preciso praticar deveres e não fazer o que eu quero, e muito menos o que eu posso, quando eu vejo que eu deveria ter tido uma conduta melhor diante de fulano, ciclano e beltrano, isso são deveres que eu tenho que praticar. Então eu olho para trás, analiso, vejo a conduta, vejo qual é o dever que eu devo realizar, tanto para comigo quanto para o próximo. É aí que está a qualidade moral. Quando ele fala e aprofundar na natureza moral do homem, fala eu saber como se comporta a moral e saber como são as condutas que eu estou vivendo no meu dia a dia. O autoconhecimento é esse aprofundamento que ele está falando para mim. E vai ser trabalhando desse modo, entende? Que eu vou estar me educando, porque eu vou estar me educando com consciência do que eu estou fazendo. E ele dá exemplos a respeito disso, né? Pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, que é esse autoconhecimento, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Temperamento está na definição de personalidade que vai interferir nas emoções, cognições e condutas. Então, o que é higiene? Conjunto de meios e regras que procuram garantir o bem-estar físico, mental e prevenir doenças. É isso que significa higiene do ponto de vista médico. E não você ficar só tomando banho, sabe? Então são meios e regras para que eu tenha bem-estar físico e mental, prevenindo doenças. Então toda vez que eu vou atrás de coisas para agregar pontos positivos na minha vida, eu estou trabalhando essa higiene. É isso que vai modificar meu temperamento. E vai modificar por quê? Porque o meu caráter vai estar trabalhando na vida do hoje, diante das coisas que eu trago das encarnações anteriores, e vai estar educando aquilo que eu fiz de errado, ou que eu não fiz, para que eu me torne um espírito melhor. Então, é aí que está essa nobreza diante da vida. É eu ter esse conhecimento, que eu preciso ir em busca de regras e meios de como eu vou trabalhar para melhorar meu temperamento. Regras e meios são questões de disciplina que eu tenho que ter. Eu tenho que ter visão do que eu preciso trabalhar. Eu tenho que montar conjunto de disciplinas que eu preciso realizar. E fazer isso, como a gente fala sempre com vocês, com comprometimento. Você vai fazer hoje, amanhã e sempre, porque é assim que você vai estar educando seu temperamento. Quanto mais você fortalecer o caráter hoje, maior é a mudança no seu temperamento. Essa história de você dizer, mas eu começo, depois eu dou um passo para frente, outro para trás, não. Isso não vale, isso não é educação. Educar é como Kardec fala, é formar hábitos novos. E eu só vou formar um hábito novo quando eu faço hoje, amanhã e sempre. Hábito é aquela história que a gente já viu, né? Tem gatilho, tem um comportamento e tem uma recompensa. Então, são coisas que eu tenho que ter lucidez no que eu estou fazendo, sabe? Porque caso contrário, eu vou passar por essa encarnação e quando chegar lá depois, eu vou estar com o temperamento do mesmo jeito. Entendi? Não vou ter aprendido nada na minha vida, gente. Tá tudo bem? Tá dando bem, pessoal. Tá. Vocês estão entendendo até que ponto a gente está chegando com essa palavra aqui nova? Entende? A importância que tem isso? Entende? Então, quando eu resolver fazer isso que a doutrina espírita me diz, a minha personalidade vai estar se modificando, porque o meu caráter vai estar agregando coisas positivas em cima do meu temperamento, que está sendo aos poucos, com consistência, modificado. Então, por isso que eu falo para vocês, toda mudança que a gente for fazer, e mudança você vai fazer quando você pratica o autoconhecimento e vê que você tem que mudar a maneira automática que você estava vivendo. Toda mudança que você for fazer, você tem que fazer com muita consciência do que você está trabalhando. Quanto mais consciência você tiver,
Quanto mais essa consciência que diz respeito da educação, entende? Que é esse desenvolvimento, entende? Das capacidades física, mental e intelectual minha, entende? Quanto mais conhecimento eu tiver disso, mais eu vou ter força para dizer, é assim mesmo que eu tenho que fazer. E eu saber que eu preciso me modificar. Então você tem que fazer isso com profundidade. Senão a gente vai passar encarnações e encarnações e a gente não vai estar aprendendo nada em nossa vida, sabe? Então, a dor que você está tendo, o sofrimento que você está passando, é um convite de Deus para que você vá em busca de conhecimentos novos e se eduque diante daquilo, fazendo deveres que estão ao seu alcance, para que você corrija seu desejo e fuja de ficar só nas possibilidades que o homem fica. Quando você não manda na sua vida, se alguém que manda na sua vida, você projeta uma coisa, aquela pessoa vem e não deixa você fazer. Essa pessoa é consciente? Você está falando de quem não é? Do que você traça alguma coisa, você vou fazer isso todo dia, e ele não deixa você fazer. Ó, eu já te falei a situação de alguém que era igual o exemplo que eu trouxe para vocês de um esquizofrênico, dizendo como foi a encarnação dele. É muito bonita essa passagem. A pessoa que tem deficiência mental, a deficiência, ela está no cérebro perispiritual, que passou a deformidade para o cérebro físico. Mas o ser espiritual criado por Deus, ele é lúcido. No livro O Céu e o Inferno, ele fala que provavelmente é a coisa mais dolorosa de se passar na vida é você ter uma encarnação com deficiência mental. Caramba. Deixa eu te explicar por quê. Porque o espírito quer, como aquele esquizofrênico diz, eu queria falar uma coisa, saía outra, eu xingava os outros. Eu queria fazer um carinho, dava uma porrada nos outros, agredia. Mas é aí que está a coisa. Quanto mais você direcionar para o caminho do bem, mais esse ser que está lá na sua perfeição, entende? Vai estar sentindo a força que ele precisa para que ele continue querendo fazer o que é certo, embora não consiga fazer na vida presente. Quanto mais ele fizer isso, mais ele corrige o perispírito, porque o corpo não tem mais como ser corrigido numa intensidade grande, mas o perispírito dele tem. O que o corpo sofre é a absorção das deformidades nossas do nosso perispírito, para que a gente saia dessa encarnação com o perispírito melhor. O corpo vai expurgar as doenças do perispírito no corpo. Entenda que não quero que o Guilherme tenha uma mudança grande e consistente nessa vida. Não pensa desse jeito. Embora já tenha mudado muito, hein? Tenha mudado muito, para você ver. Se ele mudou muito no corpo físico, a melhora no corpo espiritual dele foi infinitamente maior do que no corpo físico. Porque a plasticidade do corpo do perispírito é infinitamente maior do que no corpo físico. Entende? Então, entenda, essa mudança que ele já teve no corpo físico traduz uma mudança muito grande no corpo espiritual. E um alívio muito grande naquele ser que pensa da maneira correta, mas que ainda não tem como se expressar. Mas ele sente todo o amor que você tem por ele e ensinando sempre para ele o que é certo. Quanto mais você ensina, mais você fortalece ele, e ele mais fortalecido vai corrigir cada vez mais o perispírito dele. Mas, irmã, por exemplo, ontem foi impossível fazer evangelho no lar. Eu comecei a fazer evangelho todos os dias. Mas está impossível fazer. Quem disse que ele deixa?
Não diga que é impossível. Digamos que é difícil, é um teste para a sua paciência, entende? Menino, o que você acha? Você conta com isso, mas tem mais coisas ainda. Eu estou falando só de você e do Guilherme. Agora compreenda. Todo paciente que tem doença mental, ele é um paciente que ele causou para ele a deformidade. Tanto mental quanto física. E para ele ter causado isso, ele prejudicou os outros. E muitos que ele prejudicou não o perdoaram. E por não ter perdoado, muitos ainda vêm querer prejudicar. Ele fica com o que a gente chama, André usa o termo no livro Os Domínios da Mediunidade, de mediunidade perturbada. Então, as entidades que o perturbavam desencadeiam uma interferência entre o mundo espiritual e o mundo físico, entende que é uma faculdade mediúnica, entende? E que fica aberta aquilo ali. E mesmo depois que esses irmãos todos foram tratados, a mediunidade torturada está ali. Tem mais. Ele pode até ter tratado todas aquelas interferências que diz respeito a ele. Mas os irmãos que convivem com ele no mesmo lar e que têm as suas perturbações e que também têm suas influências negativas, muitas vezes chegam através dele para perturbar os que estão aqui. Entende como que é? Então, as adversidades que você tem nas suas encarnações anteriores, muitas vezes usam ele para chegar até você. Lembra que a gente falou que a gente tem 3 grandes modos da espiritualidade de se comunicar conosco? Entende? Pensamento intuitivo, através dos sonhos, através de terceiros. Guilherme é um terceiro na sua vida e na vida do seu esposo. Guilherme é um terceiro na vida de Michele e de Rangel. Entende? Então, perturbações que querem chegar até você, usam ele. Então não quer dizer que ele está deixando você fazer evangelho lá, que é ele que está perturbando. Não, ele tem uma mediunidade torturada que ele não tem controle. E muitas vezes é uma perturbação sua e do Toninho que está chegando através dele para vocês. Então testando muitas vezes tua paciência. Então você veja, por exemplo, que o Guilherme ele já não manifesta os irmãos negativos que ele tinha antes. São todas influências novas. Não tem influência antiga nele. Você pode prestar atenção a isso. Até os nomes novos. Até os nomes são Tem novos. os nomes. Então, entenda que muitas vezes uma visita que chega na sua casa pode deixar ele perturbado. E tem uma coisa que eu acho bonita, entende? Que eu já tinha pensado nisso. Você vê que muitas vezes ele bota as visitas embora, né? Ele senta a perturbação. Ele toca tudo da casa dele. Ele chega lá e vai embora. Tchau. Tchau. Ele se sente perturbado. Então, se é uma pessoa que chega lá, está bem espiritualmente, essas coisas, eu acho que convive mais. Pelo menos ele nunca me botou para fora, né? Então, a gente tem que ter essa visão toda das coisas, para você poder compreender. Então, na verdade, não é ele que está perturbando. Ele está sendo um meio em que muitas vezes as nossas perturbações estão chegando através dele para nos tirar do eixo. Entende como que é a coisa? Mas pelo menos eu terminei essa primeira parte, né? Deu para vocês entenderem, né? Para não ver exagero, né? Porque a gente vai ver isso aqui, psicoterapia preventiva. Entende? Isso aqui é o ideal para a gente não ficar perturbado, hein, gente? Aceitar a vida como uma dádiva de Deus. Entende? E ver que a gente pode ter condutas boas diante de tudo que a vida nos oferece. Por pior que seja o trauma que você esteja passando, entenda, é seu espírito que precisa tomar condutas melhores diante daquilo para que você se eduque. Entende? E à medida que você vai se educando, vai fortalecendo o seu caráter, o seu temperamento vai se modificando. E na próxima encarnação você vai ser um ser melhor na vida. Muita paz a todos. Façamos nossa prece.
dificuldades, tanto pelos intempéries da vida, como no sul, como pelas inconsequências do homem diante das guerras e das misérias que causam uns com os outros. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rebelde pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que desfrutam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro descer para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã.